9 de novembro de 2023. Nós, nesta quinta-feira, celebramos a festa da dedicação da Basílica do Latrão, a Catedral de Roma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus nesta quinta-feira. Nós estamos em festa, em comunhão com toda a igreja, sobremaneira a igreja de Roma, diocese de Roma, que celebra a dedicação de sua catedral. Nós precisamos entender algumas coisinhas para entendermos o mistério hoje celebrado. Primeiro ponto, meus queridos, o que é celebrar uma dedicação? O rito de dedicação de igreja é um rito de consagração do templo, né? A igreja, desde os seus primórdios, tem o hábito de consagrar ou de dedicar um espaço físico, uma construção, a Deus. Isso sempre foi feito e nós herdamos isso do judaísmo. Às vezes, alguns irmãos de outras denominações cristãs nos criticam pelo apreço que nós temos para com o templo, os santuários que são suntuosos, que trazem imagens, pinturas no teto dos céus. Ora, isso é tradição do cristianismo muito antes que existisse as divisões que nós hoje conhecemos por aí. Sempre foi a tradição da igreja, né? Por que questionar uma coisa que sempre foi o hábito dos cristãos? Nós, como acabei de dizer, herdamos isso do judaísmo. Os judeus, eles tinham um apreço pelo templo. Jesus, isso está no catecismo da Igreja Católica, Jesus ia ao templo de Jerusalém, pelo menos nas festas que eram exigidas, como para todos os judeus. Na Páscoa e em alguns outros momentos, estavam lá Jesus, Maria e José. Os textos bíblicos nos mostram isso. O Jesus tinha um amor, um carinho, uma veneração pelo templo, que era um sinal da presença de Deus. Nós sabemos que pedras, paredes, imagens, ícones, esculturas, enfim, tudo aquilo que a arte reflete aos nossos olhos, nós sabemos que isso não é Deus, né? Hoje, meus queridos, esses dias eu estava debatendo na minha página, coloquei uma postagem em virtude do Dia de Todos os Santos, uma postagem do padre Christian Shankar, né, falando dos perigos do Halloween, né? E um irmão protestante pegou a minha página e entrou no inbox, né, no chat de mensagens, e começou a questionar, né? Vocês são idólatras, vocês adoram imagens de barro, e Deus mandou não fazer nada para idolatria, não sei o quê. Meus queridos, eu, como católicos, para mim, nossa, isso já está superado, né? Eu tenho plena certeza que você que está me ouvindo sabe muito bem que uma escultura, por exemplo, um retrato da Virgem Maria, nós sabemos que não é a Virgem Maria. E muito menos nós sabemos que aquilo não é Deus, né? Isso já está superado, essa falácia protestante já foi superada na nossa vida, né? Aí eu perguntava para esse irmão protestante: ô meu querido, você tem foto de alguém na sua casa? Né? Ele não respondeu, né? Mas tenho certeza que tem. Ora, se não tem foto impressa em casa, com toda certeza tem no celular. Então também é um idólatra, porque o que a imagem num templo representa para nós é a mesma coisa que uma foto de alguém que nós amamos representa. Simplesmente nos lembra, nos leva àquela pessoa, nos faz lembrarmos o que aquela pessoa significa, da importância que ela tem para nós. Então o templo, meus queridos, hoje nós celebramos a dedicação da Basílica do Latrão. Onde está a Basílica do Latrão? Está em Roma. Muitas pessoas pensam que a Catedral de Roma é a Basílica de São Pedro, e não é. A Catedral de Roma é esta basílica que se chama Lateranense, ou Basílica do Latrão, tá? Quando estive na Itália, tive a oportunidade de visitá-la. Ela é a Catedral do Papa, a sede, né? Onde está a cátedra, onde está a cadeira
que também é uma representação do governo da igreja. Então, nós podemos dizer, se não é a principal ou a mais importante igreja de todo o mundo, é uma das principais, porque é a cátedra por meio ou na qual o Papa preside a diocese dele, que é a diocese de Roma, e também na qual ele preside toda a igreja do mundo como sumo pontífice. Então, quando você for à Itália, visite a Catedral de Roma, que é a Basílica do Latrão. Isso é muito importante. E essa igreja, esse santuário, né, a Basílica do Latrão, foi dedicada num certo evento na história, né? O que é dedicação? Pois peguem na internet uma dica do padre. No YouTube tem vários missa de dedicação de igreja. Você vai ver vários lugares, várias igrejas dedicadas no YouTube. E tem o rito. No rito de dedicação, o bispo, que pode ser dedicado a uma igreja somente pelo bispo diocesano, né? Ele unge as paredes do templo com óleo do crisma e depois ele unge todo o altar com óleo do crisma. É um rito muito bonito. Queima incenso em cima do altar, representando que tudo aquilo que é feito é para o louvor, é para a glória de Deus, que aquele templo representa a glória de Deus. Os sinais, não dá para a gente falar agora, infelizmente são muitos detalhes e muito significativos. Mas pesquise, assista, é muito bonito. Assim como nós somos ungidos pelo óleo do crisma, após receber o batismo na nossa cabeça, assim como nós somos ungidos com o óleo do crisma na fronte, recebendo a unção do Espírito Santo de maneira sacramental, o sacramento da confirmação, um templo também é consagrado para ser habitação de Deus e do Espírito Santo. Você certamente vai à igreja todo fim de semana. A igreja que você vai, ela é dedicada, consagrada. Um bispo, em algum momento, foi lá, fez essa celebração, consagrou o templo, passou óleo nos umbrais das portas, passou óleo nas laterais das paredes, passou óleo no altar. Se você não sabe, o padre vai dar uma dica. As igrejas que são dedicadas, elas têm um símbolo que mostra que elas foram dedicadas. Nas paredes onde elas receberam a unção, são colocadas velas. Então, se você vai a alguma igreja e tem na porta da igreja um crucifixo e um suporte com uma velinha, em cada parede da igreja tem velas, é porque aquela igreja foi dedicada. Tá? Outra dica para você saber: se aproxime um pouco do altar. Um altar dedicado, ele traz 5 cruzes, uma em cada ponta e uma no meio, que representa as chagas de Cristo. Tá bom? O altar dedicado também tem uma relíquia embaixo dele ou na parte superior dele. Tá? As paredes é uma prova concreta. O altar pode até ter a marca e não ter sido dedicado, mas é um sinal de altar que vai ser dedicado. Então perceba isso, né? Para nós crescermos um pouco. E hoje nós vamos meditar, meus queridos, o texto. Uma das opções, como é uma festa, tem 2 opções de leitura, nós vamos meditar o texto proposto, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 9c ao 11, 16 ao 17. Irmãos, vós sois construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei, como experiente mestre de obra, o alicerce sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado: Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos,
Que texto bonito hoje, né? Essa leitura muito bonita. Começa dizendo que nós somos construção de Deus. Toda igreja que você vai, igreja física, templo, né? Ou santuário físico de pedra, de alvenaria ou de madeira, simplesmente serve para ser uma representação daquilo que é Cristo. Então, o que um templo físico representa, a primeira coisa, ele representa Jesus Cristo, que é o templo vivo do Pai. E outra coisa que um templo de pedra representa, um templo físico, representa a nós, a cada um de nós, porque também nós somos templo, nós somos santuário de Deus. Por isso que o texto de hoje começa assim: vós sois a construção de Deus. O cuidar do templo externo, do templo físico, deve refletir um cuidado que nós temos com a nossa alma. E a grande pergunta que o texto de hoje nos faz é a seguinte: nós somos templo de Deus, morada do Espírito Santo, temos grande valor para Deus, de modo que o texto está dizendo hoje: se alguém tentar nos destruir, Deus vai cuidar de nós, Deus vai nos defender, Deus vai também destruir aquele que quer nos destruir. Por quê? Porque nós somos consagrados. Não só um templo que é dedicado, que recebe nas paredes a unção, mas nós também fomos ungidos pelo Espírito Santo, pelo batismo e pela crisma. Então nós somos casa de Deus. E a pergunta que hoje nos deixa essa leitura, essa liturgia: nós temos cuidado da casa de Deus? O cuidado do templo. O que é o templo? O templo é o que nós somos, o corpo e a alma. Eu não vou falar muito da alma hoje não, minha gente. Porque da alma você já sabe, se você está em estado de pecado mortal, você tem que buscar o sacramento da penitência, como eu faço, como nós devemos todos fazer, né? De tempos em tempos ir nos confessar para que o nosso templo, as paredes da nossa alma estejam sempre límpidas, brancas, alvejadas, como nos disse a leitura de domingo, alvejadas no sangue do Cordeiro. Da alma nós já sabemos. Se alguma coisa não está bem, vai lá e busca o sacramento da penitência, da reconciliação e novamente conquiste paredes da alma clarificadas. Seja puro, né? Esteja em estado de graça. Mas agora uma reflexão para a gente, algo para a gente pensar sobre a questão física. O nosso corpo também é morada de Deus, tanto a nossa alma quanto o nosso corpo. Você tem cuidado bem do seu corpo? Primeira coisa, cuidar do corpo. Cuidar da saúde. Você tem cuidado da sua saúde? Porque o corpo é um templo. Esse templo não é meu, não é seu, pertence a Deus. Ou seja, nós não nos pertencemos. Nós somos administradores, meros administradores. E Deus vai pedir contas da administração desse pequeno templo que somos nós, que é o nosso corpo, que é a nossa alma. Você tem cuidado da sua saúde física, meu querido, minha querida? Pessoas que são entregues ao vício, o vício do fumo, o vício da bebida, de maneira desmedida, a prejudicar a saúde física, o vício e tantos outros vícios que nós temos, o mau hábito de dormir, dorme mal, dorme em hora errada, não dorme o suficiente. O que mais que pode estar prejudicando esse santuário? Né? A falta de exercício físico, sedentarismo. Você vai ser cobrado pela vitalidade do santuário do seu corpo, que pertence a Deus, né? Você precisa cuidar da sua saúde. Tem gente que está vendo que o corpo está se deplorando, está se degradando, está se destruindo, não vai buscar um meio de reconquistar aquela vitalidade, né? E se submete ao uso demasiado de remédios e tratamentos que vão simplesmente viciando a fisiologia e não resolvem o problema. Ora, você pode tomar o remédio que for, mas eu vou dizer uma coisa a você. Se você começar a praticar exercício físico, se você começar a praticar
buscar saúde mental. Você pode ter certeza que vai ser muito mais eficaz do que quaisquer remédios de caráter químico que você ingerir. Fazer exercício, fazer corridas, caminhadas, buscar academia, busca o seu médico, peça que tipo de exercício eu posso fazer. Larga dessa preguiça, desse sedentarismo e cuide do santuário que é o seu corpo. Maus hábitos, meus queridos, como eu já falei, não dorme direito, dorme no horário errado. Maus hábitos alimentares, não se alimenta bem, somente lanche, massas e fast food, essas coisas arada toda, e tranqueiras e salgadinhos e não sei o que, não come fruta, não come verdura, não come um carboidrato saudável. Olha, a reflexão do padre hoje está parecendo reflexão nutricionista, né? Mas são coisas importantes que às vezes nós não falamos, sabe, minha gente? Não adianta ficar falando da busca da santidade somente no que concerne a alma, se nós estamos cometendo infrações, delitos espirituais contra a nossa fisiologia. Outra coisa, faz parte do cuidado do corpo a questão psíquica. Você precisa descansar, você precisa fazer o que você gosta, você precisa parar um pouco, conviver com as pessoas, né? Começando pelo padre, que hoje tudo é feito no celular, não é? A gente trabalha no celular, eu estou falando por mim, tudo resolvido no celular. Mas quando você está com uma pessoa que você ama, algum momento de lazer, né? Façamos o esforço de viver com intensidade aquilo. Nós, meus queridos, temos vivido num mundo muito atribulado, um mundo globalizado atribulado que vive tantos momentos, tantas coisas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo não vive nada. Por isso as pessoas estão ansiosas. É um século da ansiedade psíquica e corporal, fisiológica. Então reflitamos um pouco isso, né? O que eu posso fazer para viver uma vida que agrade mais a Deus e ter um cuidado maior com aquilo que é o templo de Deus, tanto a minha alma quanto o meu corpo. Da alma, o padre sempre tem falado, né? O padre sempre tem falado da vida de oração, os sacramentos, o perdão, a prática do amor. Ontem nós falamos do amor ao próximo, que é concernente à minha vida espiritual. Agora, hoje, o que diz respeito à minha vida física, corporal, pouco nós falamos, mas é muito importante, é essencial. E nós somos templo de Deus, né? E entre nós, minha gente, tem uns templos aí que estão precisando de uma funelaria, né? De um trato, né? E não é pedreiro, não é funeleiro, não é profissional, não. Somos nós que temos que tomar iniciativa. Desculpe, o padre vai dizer, mas é a vergonha na cara. Iniciar uma vida nova, uma vida mais saudável, uma vida de maior cuidado do corpo, do templo de Deus. Que Deus nos ajude. E hoje, celebrando em comunhão com Roma, a Basílica do Latrão, que é a Catedral do Papa, que nós amemos mais essa igreja, a qual nós fazemos parte, né? E tenhamos como pedra principal da nossa igreja, que é o próprio Jesus Cristo. Não tenhamos nenhuma outra pedra central senão Jesus Cristo. Qual o motivo do meu viver, da minha vida espiritual, da minha busca espiritual? Jesus Cristo. Qual o motivo do meu cuidado, do meu corpo, das minhas buscas materiais? Tem que ser Jesus Cristo. É um desafio. Coloquemos Cristo como rocha e tudo mais vai sendo conquistado. Deus abençoe vocês, meus queridos. Uma quinta-feira abençoada. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.